Signo de Câncer, vamos fazer uma tiragem para o mês de agosto de 2026. Se conecte com a leitura. Caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a leitura de vocês. A leitura ela é dividida em 5 partes. A energia geral, o trabalho, dinheiro, amor e, por último, o conselho do mês. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar com a energia geral para o signo de Câncer. Já caiu 2, eu vou aceitar. Olha, do último mês para cá, signo de Câncer, a energia geral de vocês estão sentindo que alguma coisa está, sabe, amarrada, atravancada, parada na vida de vocês. O pendurado, o julgamento e a morte. O bom é que nesse mês você consegue organizar essa situação. E isso pode estar em qualquer área da sua vida. Isso pode estar acontecendo com o trabalho, com o amor, com a família, com os amigos, porque o que move as pessoas são as emoções, as suas expectativas. E às vezes você está travado em algo ou alguém, não só por uma questão física. Nossa, fulano não me promove, fulano não me reconhece. Claro que a gente precisa da validação e da cooperação das pessoas, do mundo. A gente não vive sozinho. Mas você identificando o que está te travando, às vezes não é somente a ausência de movimento do outro, mas a sua expectativa. Porque às vezes a gente precisa recalcular a rota. O julgamento, ele fala assim de um posicionamento, de uma organização. Porque só dá pra gente julgar algo, julgar alguém, uma situação, quando a gente se organiza. Quando a gente consegue entender o contexto, entender quem a gente é, quem o outro é, o que você está sentindo, o que ou quem é essa situação, e aí sim você consegue sair do pendurado cortando, ceifando. É você que vai cortar isso aqui. É você que vai cortar essa situação, esse local, essa pessoa, esse sentimento. Então, para os signos de câncer são muito maternos. Independente se você é homem ou mulher, vocês são muito maternos, são muito família. Então, isso pode estar muito agregado às áreas mais sentimentais, né? Que é família, amigos e amor, sabe? Eu acho que não tem muito a ver com o trabalho, mas isso é muito particular para cada um do signo de Câncer. Então passa um pente fino, sente o que você está sentindo aqui, porque às vezes você na correria de querer ajudar todo mundo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, você não para perceber que, tipo, tem situações que não estão andando. E isso você está sentindo desde o mês passado. Então para com calma para você julgar as situações, julgar as pessoas além do cargo que elas têm na sua vida, né? Porque a gente acaba passando pano, porque fulano é família, fulano é irmão, fulano é pai, fulano é mãe, mas antes do título, a pessoa é uma pessoa tem caráter, uma pessoa tem comportamentos, uma pessoa tem, né, a constância daquilo que ela te entrega. E aquilo que ela te entrega é bom, te liberta ou te aprisiona, te prende, te restringe. Então, signo de Câncer, a energia geral, ela fala que você vem com esse peso, pede um posicionamento com um julgamento, mas que você, no início desse mês, você consiga cortar essa situação o quanto antes. Então, reavalie, claro, é no seu tempo, não adianta você sair chutando todo mundo que te dá um pequeno desconforto, mas é entender o que realmente tá te travando e é aquele sentimento que apareceu no mês passado, né? Estamos vindo de julho para agosto, tá bom? Então dá uma pesquisada nos seus sentimentos, no seu dia a dia, como você reage e como os outros reagem a você na sua vida, tá bom? Eu gostei porque todo mundo tá nesse vai e vem, né? Nessa inconstância. É uma instabilidade, né? As emoções, elas vão e vêm. A gente fica feliz, a gente fica triste, a gente fica tranquilo, a gente fica tenso, ansioso. Então, às vezes faz parte, mas a gente precisa saber lidar. Ainda mais quando fica se arrastando por muito tempo, não é? Bem, vamos ver o trabalho para o signo de Câncer. Trabalho para o signo de Câncer, agosto de 2026. Agosto de 2026, trabalho para Câncer. Olha, eu acho que eu já encontrei a resposta da energia geral. Saiu pendurado a força e o carro. Então, às vezes, vamos lá, vamos por partes. Para quem está procurando um novo trabalho, vocês vão sentir que tá difícil encontrar uma resposta, mas pede uma resiliência
para que você consiga uma resposta rápida, porque veio o pendurado, a força e o carro. Então sim, tá um pouco difícil do último mês para cá encontrar um trabalho bacana, um trabalho bom, até mesmo aparecer as oportunidades. Mas quando a gente está parado em uma fase da vida, em alguma coisa, a vida é tipo um jogo. A diferença é que a gente não pode morrer, igual no jogo, né? A gente não pode desperdiçar a nossa vida. Então a gente tem que aprender a usar esse momento de pausa. Já que está um pouco difícil, use a sua mente, a sua racionalização, além dos seus sentimentos. Eu sei, para cada pessoa que está procurando um trabalho, está em um momento totalmente diferente. Tem gente que pode esperar 3 meses, 6 meses, tem o apoio da família, de um parceiro, e tem gente que não tem. Isso mexe com a nossa emoção, então pede uma estabilidade mental, emocional de você, para que esse momento, né, de você estar um pouco travado, um pouco difícil de encontrar a vaga que você espera, você seja resiliente, porque não adianta nada. Eu sei que as situações são adversas para cada um, mas nesse momento de pausa, de dificuldade, olhe com um pouco mais de calma. Eu sei que desespera, dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, mas olhe um pouco com calma para aquilo que você já sabe fazer, aquilo que está mais alinhado possível com você, para você conseguir alguma coisa, nem que seja um bico, nem que seja aqueles... Qual é o nome? Aquelas terceirizadas. Eu acho isso péssimo, mas é bom ao mesmo tempo, que é aquelas vagas de 3 a 6 meses só. Você faz um contratinho, só 3 meses. Se eles gostarem de você, aí eles te contratam mais 3, aí depois vai para 9, depois te efetiva. É um passo a passo chato? É um passo a passo chato. Mas às vezes para quem tá naquele desespero de procurar, de encontrar alguma coisa porque tá necessitando, às vezes é uma opção válida. Então, se aplique em vagas, em sites, em aplicativos, pega o amarelinho, aquele velho antigo, você conhece aquele jornalzinho de emprego? Nossa, isso é velho, hein? Enfim, mas deve existir ainda. Procure todas as oportunidades de ser visto, de ser posto, e você sabendo ter essa resiliência, além do desespero de, meu Deus, não tá vindo. Vem, começa a vir opções, e aí você vai ter que peneirar. Então opções vêm, e para quem já tem um emprego, para quem tem um negócio próprio, você sente que as coisas estão um pouco mais devagar. Então você sente que o mesmo problema que você estava passando no trabalho ou no seu negócio próprio, ele se perdura, né? Você ainda continua sentindo aquela coisinha chata. Nossa, tá difícil bater a meta, nossa, tá difícil da clientela chegar, de nosso serviço sair. Então você sente que o mesmo problema do mês passado tá te pegando agora no início de agosto e pede essa resiliência para você lidar com a situação, porque é um momento que passa rápido, né? É uma coisa que passa rápido. De um mês para o outro, você teve uma janela de quase 30 a 40 dias para você analisar o que estava deixando você pendurado nessa situação. Seja você que trabalha para alguém ou tem um negócio próprio. Porque quando a gente trabalha para alguém, a gente tem as expectativas a entregar, né? Metas a bater, o comportamento, enfim, toda aquela questão de lidar com o cliente e o produto. E quando você tem um negócio próprio, você também tem metas, né? Porque você tem que pagar funcionários, tem todo o lucro que você espera ter. Enfim, são várias variáveis para várias pessoas diferentes do signo de Câncer, não é mesmo? Bem, olha, tá um mês um pouco desafiador, mas eu sinto que ele pede um pouco para que Câncer tire um pouco o foco do outro, né? O canceriano, a canceriana é muito família. São amigos maravilhosos, são pessoas de coração muito aberto, né? Querem resolver as coisas do mundo, mas quando chega às vezes na vez dele, eles ficam, né? Bem, vamos ver o dinheiro para Câncer? Agosto de 2026, o dinheiro para Câncer, vamos lá. Carta da Lua, a carta do carro, a Justiça. Olha, nesse mês de agosto, dinheiro não falta, você continua tendo um fluxo bom de dinheiro na sua vida, mas para quem está num momento bacana de grana, tá tudo bem, tá tudo ótimo, questione suas ilusões. Aí você me fala, mas ilusão com dinheiro? Sim. Às vezes a gente acha que tá pagando barato em algum serviço, em alguma coisa, e às vezes pela a facilidade de essa foi a primeira opção que eu encontrei, vai nessa. Às vezes pela praticidade a gente deixa de economizar, mesmo porque a gente tá bem, né? Eu tô bem de dinheiro, para que eu vou economizar? Vou comprar do bom e do melhor. E tá ótimo. Mas você entende e conhece a sua questão financeira. Então, se está tudo bem agora,
Só entenda melhor como você está gastando, porque a gente gasta nesse lugar da emoção e da ilusão, né? A gente acha que quer, a gente acha que precisa, e quando a gente está com alguma necessidade, todas as necessidades elas começam aqui, né? No nosso sentimento e no nosso pensamento. Depois o corpo responde. Então você fazendo essa análise rápida das suas ilusões, dos seus pensamentos e sentimentos, você consegue resolver rápido qualquer tipo de problema com o dinheiro. E aí pede exatamente essa balança do não, sabe, não ser tão emocional. Você não pode ser nem racional demais, eu não vou gastar com nada. Eu não vou, corta gasto. Ou eu vou gastar porque eu mereço, fulano merece, eu vou comprar um presente, entende? Então você tem que questionar. E se você não é a pessoa que trabalha, a pessoa que tem renda na sua casa, na sua família, isso às vezes pode ser com terceiros, né? Pai, mãe, avó, tio, mãe, marido, mulher. Então é questionar aquela pessoa, fulano, legal, né? A gente já usa esse plano x anos, mas eu ouvi falar que tem esse aqui, que é da mesma empresa. A diferença é que só muda o nome. E é 20% mais barato. E às vezes por comodidade, claro, tem nome, essas coisas, entende? Essas questões pequenas que às vezes a gente não dá valor, né? Porque quando a gente percebe, é igual no meio da semana, a gente vai no mercado 2, 3 vezes, a gente vai ali, compra um docinho, uma coisinha, e são pequenos valores, pequenas porcentagens, quando a gente já vê, é um valor. Então, às vezes, esse mesmo pensamento para pequenos cortes de gasto que a gente acha besta, desnecessário, ajuda muito, ajuda muito. E para quem está num momento difícil de grana, renda não falta, dinheiro não falta, mas pede exatamente esse questionamento para ontem, né? Se já está difícil agora, se questiona o porquê aconteceu todo esse rombo, por que está faltando? Porque às vezes você se iludiu com algo, com alguém, com uma oportunidade, com uma proposta, com a garantia que você ganharia mais. Ou às vezes você está gastando exatamente pela emoção, você está num momento difícil, você está passando por certas coisas e você sente que precisa, que pode e que deve gastar. E mais uma vez, não é para você ser extremista demais. Cada um sabe a sua realidade, o quanto pode e não pode gastar, independente da quantidade, né? É equilibrar a sua razão e a sua emoção, né? Não você ser um tirano financeiro, né? Não ser fatalista. É ter essa consciência, independente quantidade, valores. A energia do dinheiro passa por todo mundo, né? Eu trabalho, mas se eu não trabalhasse, alguém trabalharia em casa. E eu ia ganhar uma roupa. Roupa é dinheiro. Comida é dinheiro. Dinheiro é energia, é trabalho. Então, tudo isso passa por você, tá bom? E o amor, hein? O amor para o signo de Câncer. O amor para os solteiros. Vamos começar com os solteiros do signo de Câncer. Vamos lá? Solteiros dos signos de Câncer. Julgamento, o Sol, a Lua. Olha, vocês até têm interesse em alguém, vocês estão até conversando, se envolvendo com alguém, tendo uma troca, mas vocês estão julgando muito essa pessoa, né? Estão julgando muito essa pessoa, mas de uma forma clara, né? Veio o julgamento o Sol e a Lua. Sendo bem curto e rápido, você tá dando corda para conseguir o máximo de informação possível, porque você não quer ficar no escuro, né? Não compensa você entrar numa relação onde a pessoa é essa lua, misteriosa, emotiva, mas não te entrega clareza. Ou pode estar esperando, às vezes você é essa pessoa que está um pouco mais emocionada, não está tão clara dos seus sentimentos, o porquê você está procurando alguém para flertar, para namorar, entende? Então, tenta entender quem é você nesse impasse no jogo romântico dos solteiros. Você é o Sol ou você é a Lua? Então, você está julgando de uma maneira clara, porque você sabe o que você quer. E quando eu digo que você sabe o que você quer, tem vários tipos de cancerianos, né? Vão ter cancerianos que vão estar na vibe de querer só uma ficada. E tá tudo bem, você sabe o que você quer. E aí você vai conseguir peneirar. Pô, não faz sentido eu conversar com um cara, com uma mulher, que quer relacionamento sério se no momento eu só quero uma coisa gostosa. Um momento agora, sem muita pretensão. E da mesma maneira, não faz sentido eu conversar com uma mulher ou um cara que não quer relacionamento sério, sendo que eu quero relacionamento sério. Então vocês estão sendo muito claros, né? A carta do Sol coloca nisso, né? Você está colocando luz nessa situação, está sendo objetivo.
Você não está sendo iludido. Espero, né? Porque a leitura pode estar espelhada. Se não é outra pessoa que está nessa energia, é você, hein? Signo de Câncer, fica de olho, né? Num banco doido, num banca doida. E para os casais, vamos lá? Signo de Câncer, os casais, quem namora, quem tá casado, quem tem qualquer tipo de relação com outro nome, mas é um duo, é um trio, um quádruplo, enfim. A roda da fortuna, a temperança, o sol. Para os casais, vocês sim passam por umas instabilidades, mas tudo se resolve de uma maneira muito calma, muito devagar, porque vem a roda da fortuna, a temperança e o sol. Então vai ter instabilidades como qualquer relacionamento, mas isso vai variar muito, porque se você está num momento de relacionamento, onde as coisas estão calmas, estão plenas, se do último mês para cá tá tudo bem, tá tudo maravilha, as coisinhas chatas do relacionamento acontecem. E vai continuar a acontecer. Ah, fulano deixa a toalha jogada. Ah, fulano esqueceu de pagar a conta de água. Ah, fulano ainda continua não me dando um pouquinho de atenção, mas ele faz outras coisas boas para mim. E no decorrer do mês, vocês vão conversando, vocês vão alinhando as instabilidades, colocando clareza, colocando luz. Vocês conseguem ficar nessa mesma constante de, nossa, eu sou ouvido, eu sou válido, eu sou válida, eu sou vista aqui. Porque ninguém vai conseguir mudar um mau hábito, um mau comportamento em uma semana. Tem pessoas extraordinárias que conseguem, mas tem gente que não consegue. E respeitar o seu tempo e o tempo do outro dentro de um relacionamento é muito importante, porque vocês são um time, né? É uma troca, senão é um roubo, né? Eu sempre peço, e o que eu entrego? Como eu entrego? Eu respeito o meu prazo? Eu respeito o prazo do outro? Para ser leve, né? Então seja claro com o que você quer, seja claro com o que você espera, para a relação continuar boa, para a relação continuar equilibrada. E para quem está no momento de relacionamento não tão bom, não tão equilibrado, as coisinhas chatas do mês passado vão continuar a acontecer, e de uma maneira que vai demorar você perceber que, tipo, poxa, melhor, tá, cadê a melhora? Melhora. Porque vocês, de tanto esse cansaço de sempre a mesma coisa chata acontecer, você vai ser mais claro, mais firme com essa pessoa. Olha, tá acontecendo isso há muito tempo. Eu tô aqui, ó, pensando como a gente resolve. E a gente fica aqui, ó, se batendo, mas agora eu tô me posicionando. Ou a pessoa se posiciona com você, que a leitura pode estar invertida, né? Pode estar espelhada. Então, para quem está passando um momento um pouco mais difícil no relacionamento, não adianta querer resolver tudo para ontem. As instabilidades, elas vão acontecer no pior e no melhor momento da relação. E a questão de você evoluindo, passando de fase. Então, não tenha pressa. Olhe para a situação, olhe o que aconteceu no mês passado, olhe o que está acontecendo agora no início do mês, pondere. Pense, mature aquilo que você precisa dizer para você trazer clareza para o seu parceiro. Para você trazer clareza para si próprio também. Porque uma relação são duas pessoas, né? Então você precisa comunicar para o outro. Uma coisa que sempre me irritou muito, e eu também acreditava muito nisso há um tempo atrás. Como assim fulana não sabe? Como assim fulano não sabe que isso me irrita? Em algum momento você comunicou que isso era importante? Em algum momento você comunicou que isso te machucava? E mesmo assim, quando a gente comunica isso para as pessoas, demora tempo, né? Demora um tempo para as pessoas mudarem. É muito difícil alguém mudar em uma semana, né? Então, respeitar o seu tempo, respeitar os seus prazos e do outro vai ajudar a relação melhorar, tá bom? Signo de Câncer, vamos para o conselho do mês de agosto de 2026 para vocês. Agosto de 2026, signo de Câncer, signo de Câncer. Vamos lá? O Imperador, a Temperança, o Sol. Ai, que maravilha! Porque isso meio que responde, né, o pequeno drama da energia geral, né? O Imperador e a Temperança. Se coloque à frente das situações da sua vida firme, se posicione. Eu sei que se posicionar é diferente de você ser grosso. Às vezes, a gente tem que ser mais firme com alguém, ser um pouco mais indelicado mesmo. Tem pessoas que só escutam, só entendem se a gente falar na língua delas. Então você precisa analisar aonde que eu preciso me posicionar. É no trabalho? É na família? Com os amigos? É com o amor? E você entende, porque você está ali, ó, já há um tempo nessa relação.
nessa troca. Então você entende como o outro fala, como o outro entende o mundo. Então se posicione desta maneira, porque o imperador, uma imperatriz é um diplomata. Ele tem que saber falar com o povo, tem que saber falar com a plebe, os meros mortais, e com quem está acima dele. Então é entender como essa pessoa ou essa situação vai ser colocada no lugar dela. Ela não pode ultrapassar os seus limites, as suas barreiras. Né? Independente de quem seja, seja no amor, na família, com o trabalho. E o sol é colocar clareza sobre essa situação. Então não adianta correr. Já do mês passado para cá, você vai ter que colocar luz, né? Colocar luz sobre essa situação. A carta do Sol caiu muito na sua leitura. A carta do Sol não é só uma carta positiva falando que coisas boas vão acontecer, mas fala de colocar luz nas situações. Porque não tem como eu viver o melhor momento da minha vida, né? Às vezes tem isso, né? As pessoas olham a vida dos outros e falam, nossa, fulano tá vivendo o melhor momento. Mas será que fulano tá conseguindo ver que ele tá vivendo o melhor momento? Por mais que seja óbvio, mas às vezes a pessoa está no escuro. E você? Então coloque luz sobre a circunstância e se posicione. Não tenha medo de se posicionar. É a sua vida. Eu sei que a gente vive em sociedade, a gente tem as nossas relações, mas as coisas só mudam quando a gente se posiciona. Quando a gente fala o que quer, quais são os nossos limites, até onde a gente vai, até onde a gente pode. Tá bom? Signo de Câncer. Bom, essa foi a leitura do mês de agosto de vocês, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, siga o canal e tem vídeos todo mês aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo do mês de agosto de vocês, a gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.